Aleluia. Eu quero convidar nosso pastor, amém? Que vai dar sequência no nosso culto especial. Que o tema desse domingo é liberdade. E nós somos livres em Jesus, amém? Olha que imagem linda que tem na nossa TV, nos telões. Ele é o leão da tribo de Judá, amém? Nós somos livres porque Ele comprou a nossa liberdade na cruz do Calvário. Vamos orar pelo servo de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós como tua igreja, abençoamos a vida do teu servo, Pai. Mais uma vez, ele será usado como instrumento nas tuas mãos. Usa seus lábios, Senhor, para que saia uma palavra afiada, Senhor, que é a tua palavra, para que venha nos edificar, consolar, Senhor, edificar, exortar-nos, Senhor. Alinha-nos, Pai, com a tua vontade nessa noite, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós desde já te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória por meio, através do Senhor Jesus. Hoje, último dia do mês de março. Estamos vencendo mais um mês de vida. Mais um mês que o Senhor está nos dando. Estamos vencendo, né? Estamos superando as dificuldades, os empates, os confrontos, os desafios. Como já disse a minha filha, foi uma semana difícil, uma semana de muita oração, de muita perseverança, resiliência. Uma semana onde tivemos aí a Renatinha, pastora Mirtes, e depois Leandro, e por último a Roberta. Então foram dias difíceis, mas o Senhor nos deu vitória, amém? Os irmãos, ore pelo irmão Lineker, que está ainda se recuperando, ainda não está bem. Inclusive, neste momento, creio que ele está de repouso, ainda não se recuperou totalmente. Pelo contrário, acho que agora ele está com dengue. Estava com um problema de intestino por causa de alimento e agora talvez tenha adquirido essa enfermidade que está se alastrando e muito. Estamos em uma época bastante difícil. Os hospitais, pronto-socorros, casas de saúde estão lotados. Está em um colapso a área da saúde no Brasil. Portanto, os irmãos, não esqueçam de orar pelo Lineker, amém? Para que Deus o restaure, né? Para que Deus venha curá-lo totalmente dessa enfermidade. Nosso irmão tem lutado, tem batalhado, e nós cremos na sua vitória, amém? No nome do Senhor Jesus. Hoje estamos encerrando o propósito do mês de março. Foi dividido em 4 colunas, e a maior de todas é Deus. O Deus com D maiúsculo. O Deus que nos amou de tal maneira que nos deu o seu único filho. João 3,16. A segunda coluna foi a família. A família constituída por Deus, idealizada por Deus. A família a qual Deus instituiu como modelo, como raiz. Uma família a qual começara com a bênção do Senhor. Mas o inimigo entrou e conseguiu destruir. Mas Deus nunca desamparou. Ele deixou uma promessa.
Ele deixou uma palavra de promessa lá no Éden, após lançar juízo sobre Adão, Eva e a serpente. Ele disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, embora que esta o picasse no calcanhar. Isso aconteceu na pessoa de Jesus. O cumprimento dessa promessa demorou muitos anos, milhares de anos, mas ela se cumpriu, amém? Ela se cumpriu. A terceira coluna foi nação, foi pátria, foi povo, foi gente. E a Bíblia diz no livro de Salmos 33, 12, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é senhores e nem senhoras, é o Senhor, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei da glória, o grande, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa. E hoje estamos apresentando a Deus a liberdade. E hoje, não sendo coincidência, mas jesuicidência, porque o tema não foi calculado, eu não calculei que hoje seria a Páscoa. E Páscoa, melhorou, hein? E Páscoa representa o que, irmãos? Significa o que Páscoa? Chocolate. Não. O coelhinho que bota ovo. A Páscoa, à luz da palavra de Deus, representa o quê? Ressurreição. Na verdade, a Páscoa, meus irmãos, ela significa passagem. Ela significa transição, mudança. E quem instituiu a Páscoa? Quem estabeleceu a Páscoa? Quem determinou que fosse realizada a Páscoa? Foi o próprio Deus. Não foi os homens. É por isso que os homens distorcem, irmãos. É por isso que os homens invertem. Por isso que os homens fazem a sua maneira, fazem o seu modo. Mas à luz da palavra de Deus, é instituição divina. Foi Deus quem estabeleceu naquele dia. Qual foi o dia? O dia da libertação. Foi o dia onde Deus libertou o seu povo da escravidão, do jugo, da opressão inimiga, do domínio de Faraó, que representa o diabo, Satanás, demônios. Então, naquela noite, quase começando um novo dia, foi próximo da meia-noite, foi próximo de uma madrugada, de um novo dia, que o Senhor estabeleceu ao povo que sacrificasse um cordeiro. E aquele cordeiro tipificava quem? O Senhor Jesus. Jesus estava sendo representado por aquele cordeiro, o qual foi morto, e o seu sangue, Deus determinou que fosse ungido os umbrais das portas. Porque naquela noite, o anjo da morte estaria passando. E o anjo, quando notasse a marca, o sinal do sangue, não iria fazer nada. Iria passar por cima. Mas aonde não houvesse a marca do sangue, o sinal do sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito. Isso aconteceu no Egito. Portanto, a Páscoa tem um significado bem mais profundo do que simplesmente uma cerimônia. Simplesmente uma cerimônia. A Páscoa significa libertação, mudança de vida, uma transição. A
A Páscoa representa vida nova, novidade de vida. A Páscoa representa salvação. A salvação só o Senhor para dar, para conceder. Quantos anos o povo de Deus viveu no Egito como escravo? 430 anos vivendo sob o jugo de Faraó. Após morrer José, se instalou um novo rei, esse Faraó. E esse Faraó começou a perseguir o povo de Deus, escravizando, porque temia ele que o povo de Deus tomasse conta do Egito. Então ele começou a maltratar, a judiar, a escravizar. Mas a Bíblia diz que quanto mais ele o perseguia, mais o povo de Deus crescia, prosperava. E isso acontece até nos dias de hoje. Quando o povo de Deus é perseguido, o crescimento é maior. O crescimento é maior. Então naquela época, o povo de Deus crescia, como também a maldade de Faraó. E diz a palavra que o povo de Deus começou a clamar, começou a buscar, começou a se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ela vos exalte. Os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Portanto, o povo de Deus foi escravo por 430 anos. Isso está na Bíblia? Está. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Vamos ver na Bíblia se realmente isso aconteceu. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Já está na tela. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de quantos anos? 430 anos, como escravos, até que este povo buscasse a Deus. Será que seria preciso todo esse tempo para Deus agir, para Deus operar? Será que era necessário viver todo esse tempo para Deus agir? Mas a Bíblia diz que o povo começou a clamar. O povo começou a buscar a Deus. Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. Vamos ler? No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Irmãos, a vitória, a saída, o escape, a solução está na oração. Nós fazemos tantas coisas, mas deixamos em último caso, ou para último caso, a oração, o clamor. Nós temos na Bíblia a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha por 12 anos. Gastou tudo o que tinha. E então foi buscar a Jesus. Se humilhou diante de Jesus. Precisava ela gastar todo o bem que possuía para receber a solução do seu problema? Não. Mas infelizmente, muitas das vezes deixamos por último. Deixamos para quando não der mais. Mas a Bíblia diz: buscar ao Senhor enquanto? Invocar enquanto Ele está perto. O Salmo 27 diz: quando tu disseste, o teu rosto buscarei, a mim, o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Quando tu disseste, buscai a minha face, buscai meu rosto, buscai minha presença, o meu coração respondeu: Senhor, a tua face buscarei.
Então não deixe para buscar a Deus. Em último caso, em último estágio, Deus é misericórdia, mas a razão é nossa. Deus nos deu entendimento para buscar ao Senhor antes de qualquer coisa. Buscarmos a Deus, porque Deus ele tem a solução, Deus ele tem a resposta, Deus ele tem a saída. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É nosso dever se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas, irmãos, nessa passagem bíblica, nós vamos ver que o povo de Deus, ao receber a resposta trazida por Moisés, de que Deus ouvira o clamor, de que Deus ouvira a oração, o povo duvidou. O povo não creu. Sabe, eu lembro quando Pedro foi preso, e diz a palavra que a igreja orava. A igreja se reunia numa casa e nessa casa buscava a Deus em favor de Pedro. E diz a palavra que Deus mandou um anjo e tirou Pedro da prisão, que estava guardado com 16 soldados. Pedro, a princípio, pensou que era uma visão, um sonho. Mas quando ele saiu da rua, ele percebeu que não era um sonho, era a realidade. E diz a palavra que Pedro foi até essa casa. E nesta casa, os irmãos estavam orando, buscando a Deus, intercedendo por Pedro. E diz a palavra que Pedro bateu na porta. E foi uma menina. Abriu a janelinha e viu quem? Pedro, liberto, solto. E essa menina entrou, foi lá para dentro e disse aos irmãos: Pedro está na porta, Pedro está chamando. E quem estava na igreja orando disse: menina, fica quieta, você não sabe o que está dizendo. Mas a menina insistiu: é Pedro, irmãos, é Pedro. E diz a palavra que os irmãos foram até lá e constataram que Pedro estava solto. Então, muitas das vezes, o crente ora, mas deixa de crer. Ele busca a Deus, mas não crê como deveria. E a Bíblia diz no livro de Hebreus 11:6. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e todos que o buscam, é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem resposta, Ele tem retorno, se buscarmos a Ele com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Se buscarmos a Deus, verdadeiramente Deus tem resposta. Mas, irmãos, como nós acabamos de ler, Deus se lembrou do quê? Deus se lembrou do concerto, da aliança que ele tinha feito. Com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Deus se lembrou do concerto, da aliança que ele tinha feito com esses 3 patriarcas. Porque se fosse pelo povo, Deus não teria feito nada, porque o povo duvidou. O povo não aceitou a mensagem de Moisés, dizendo: Deus ouvia a oração. Êxodo 6, versículos 9 e 12, parte B. Êxodo 6, 9 e 12, parte B. Vamos ler. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não me deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. 12. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, não me creram, não acreditaram. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios, pesado de língua, gago, com dificuldades de falar? Se este povo, que é meu povo e seu povo, não acreditou na mensagem, Faraó irá acreditar no que eu disser? Então Deus falou para Moisés: diga para ele que o eu sou mandou, determinou.
Mas o que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é imutável, Deus é infalível, Deus é inerrante. Deus, ele pode tardar aos nossos olhos, mas ele fará justiça aos seus filhos, aos que nele acredita. Então Deus, após responder à oração do povo, revelou o seu poder, revelou a sua glória, revelou que ele é o único Deus, o Deus único, que não existe outro para libertar, soltar um povo da escravidão, um povo do domínio das trevas, do inimigo e do adversário. Deus mandou 10 pragas. Deus mandou 10 pragas desafiando os deuses do Egito. Deus mandou as 10 pragas desafiando os deuses do Egito. A primeira praga foi a água transformada em sangue. Sabe quantos dias a água ficou dessa maneira, irmãos? 7 dias. Você imaginou 7 dias não tomando água ou tomando sangue para matar a sede? É inimaginável, né, meus irmãos? É inimaginável. Mas essa situação, a Bíblia diz que isso aconteceu. Êxodo 7, 19 a 25. Não vamos ler, que é muito grande. Tem muitos textos. Então Deus mandou a primeira praga, transformando a água em sangue. E isso foi notório no Egito por completo, em um todo. Então Deus determinou que a água se tornasse em sangue. E isso demorou 7 dias. Algumas horas sem tomar água, a gente já passa uma dificuldade, imagine 7 dias. A segunda praga, a praga das rãs. Êxodo 8, de 1 a 15. Irmãos, depois que Moisés intercedeu pelo povo, a praga das rãs foi aniquilada. Mas era tanta rã, as quais morreram, e ficou um cheiro horrível. Ficou um cheiro terrível. Essas morreram após a oração de Moisés em montões, e a terra cheirava mal. A terceira praga, a praga dos piolhos. Eu já tive piolho na minha cabeça. E você? É terrível, não é? É incômodo demais. Quando era menino, eu tive piolho aqui. Mamãe, vovó, vovô. Naquela época, tinha aquele Baygon. Conhece aquele Baygon? Tacou na cabeça e abafou. E aí passou o pente fino. E elas morreram todas. Fiquei livre. E hoje você vê algumas crianças contaminadas pelo piolho. Você vê como ela coça. E se não for tratada, vira ferida. Machuca, fere. Os egípcios foram feridos desse piolho. Êxodo 8, 16 a 19. A quarta praga, a praga das moscas. Quem gosta de mosca aqui, levante a mão. Eu tenho nojo de mosca. Não deixo sossegadas quando ela chega na minha casa. Não vejo a hora de matá-las. Comprei até uma raquete. E eu acerto elas. E elas viram churrasco. As moscas em todo o Egito, com exceção onde moravam os hebreus. Êxodo 8, 20 a 24. Você imagina, irmãos, moscas espalhadas por tudo que é lugar no Egito. É inimaginável. Quinta praga, os animais dos egípcios morreram todos, menos os animais dos judeus, dos hebreus. Êxodo 9, versículos 3 e 4. Sexta praga, sarna e feridas em todos os egípcios. Sarna é aquela ferida que coça. E quanto mais coça, mais vontade de coçar a pessoa tem. E vai ferindo, vai machucando. Isso aconteceu com os egípcios. Êxodo 9, do versículo 9 a 11. Sétima praga, trovões, chuva de pedra,
raios sem parar. A pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história, acabando com tudo que havia no campo. Pessoas, animais e plantas, como árvores, se quebraram. Êxodo 9, 23 a 25. Que tempestade terrível. 8ª praga, gafanhotos. Consumiu o que restara, o que sobrara da tempestade. Nas casas dos egípcios, os gafanhotos comeram tudo, e frutas, como também verduras e legumes. Êxodo 10, 14 e 15. A 9ª praga, trevas espessas, escuridão total, como se pudesse tocá-las. Sabe quantos dias demorou essa praga, irmãos? 3 dias. E diz a palavra que nesse tempo ninguém se levantou do seu lugar. Você imagina a situação desse povo nessa praga? Suas necessidades biológicas, alimentação. Você imagina a situação desse povo. Nesse tempo ninguém se levantou do seu lugar, com exceção do povo de Deus, onde havia luz. Não faltou luz para eles. Êxodo 10, 21 a 23. 10ª praga e última. Por fim, a morte de todos os primogênitos de Faraó, dos egípcios e animais. Êxodo capítulo 11, versículos 5 e 6, com exceção do povo de Deus. Êxodo 12, versículo 30. Neste dia, neste último dia, Deus instituiu a Páscoa, a Santa Ceia, porque neste dia o povo de Deus seria liberto, seria solto. Uma porta se abriria e por elas esse povo passaria. É como hoje, a Bíblia diz que Deus abriu uma porta e ninguém a pode fechar. A Bíblia diz, se é Deus quem salva, quem os condenará? Se é Deus quem justifica, quem os acusará? Diz o livro de aos Romanos. Após a Páscoa, aconteceu a libertação do povo de Deus do Egito. Mas infelizmente o Egito não saiu do povo de Deus, ou de muitos israelitas. Infelizmente muitos saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. É como hoje, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque me diz Senhor, mas não faz aquilo que eu mando, não faz aquilo que eu determino. Muitos me dizem Senhor, Senhor, mas não entrará no reino de Deus, como disse Jesus. E foi com esse povo que saiu do Egito. E pereceram no deserto, andando por um bom tempo. Quantos irmãos saíram, ou quantos judeus saíram do Egito? A Bíblia diz que foram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens. Agora você coloca um filho e uma mulher. Triplifica. Então daria um número de 1.800.000 pessoas deixaram o Egito. Com o poder das mãos de Deus. Pelo poder das mãos do Senhor. Deus libertou este povo do Egito de maneira poderosa, de maneira tremenda, de maneira grandiosa. Mas, desse número, quantos entraram na terra prometida? Quantos que vingou a libertação do Egito, irmãos? Quantos desse número herdou a promessa de Deus? Deus não deixou de cumprir, mas muitos não entraram na terra prometida, porque não foram libertos, não desfrutaram da libertação. A Bíblia diz no livro de Gálatas, se não me falha a memória, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porque quem está na carne não agrada ao Senhor. Deus não é carne, Deus é Espírito, e para agradá-lo precisamos andar
e viver em espírito, ou viver e andar em espírito, para não cumprir com a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, que é do mundo, e o mundo passa e também suas concupiscências, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Então Deus é espírito, Deus não é carne. E quem andar na carne não pode agradar a Deus. Esse povo deixou o Egito, mas o Egito não saiu deles. E esse foi o mal que prejudicou a caminhada deles, porque bastou algumas provas, e esse povo murmurou, reclamou, se queixou. Esse povo criou um Deus para adorar, criou um Deus para venerar, criou um Deus para louvar. De 40 dias era o tempo do Egito para a terra prometida. Por causa disso se tornou 40 anos. E desse povo que saiu do Egito, somente 2 entrou na terra prometida. Ô irmãos, é inacreditável, não é, meus irmãos? 1.800.000 pessoas, somente 2 pessoas entrou na terra prometida. O Senhor Jesus teve um encontro com Nicodemos, o príncipe dos judeus, aquele que fazia parte da sinagoga, da igreja. E Jesus disse: se você não nascer de novo, não verá e muito menos entrará no reino de Deus. E a princípio ele não entendeu, mas como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus nos ensinou: se eu falo das coisas materiais, você não acredita, como se eu falar das coisas espirituais? Então Jesus foi mais claro: quem não nascer da água e do Espírito, a água é a palavra e o Espírito é o Espírito Santo. Então somente 2 pessoas entrou na terra prometida. Quantos por cento, irmão? 98% do que saiu do Egito ficou no deserto. Somente 2% entrou. Nós temos a parábola das 10 virgens. Quantas entrou para as bodas do Cordeiro? Só 5. E outras 5 ficou. A Bíblia diz, no livro de Mateus, que o caminho é estreito e que a porta é apertada. E são poucos que a encontram, mas o caminho largo e espaçoso são muitos que entram por ele, mas é para a perdição. Aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e o siga. Crucificar a carne com suas paixões e concupiscências é negar a si mesmo e se submeter a Cristo, colocar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje se busca mais as coisas do que a Deus. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com as coisas do que a Deus. Então Deus é colocado em segundo plano, terceiro plano, ou em último caso. Vamos fazer o que podemos, e o que não der, a gente vai buscar a Deus. Como sendo um step, irmãos. Como sendo um step, e não podemos ser assim. A igreja não pode andar ou viver dessa maneira. Ela tem que colocar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e depois as outras coisas. Eu disse numa visita que fizemos essa semana, está explícito que Deus não está em primeiro lugar. E a pessoa dá desculpas, mas não justifica diante de Deus. Deus não está preocupado com sacrifícios, mas sim com a obediência, submissão, humildade. Quem precisa de alguma coisa? Deus ou nós? Nós é que precisamos. A enfermidade pode chegar.
e através de um inseto que derruba, bota o mais grandão da cama, no leito. Portanto, quem somos nós? A murmuração aconteceu quando faltou água, quando faltou comida, e novamente quando faltou água. Êxodo 15, 22 a 27, Êxodo 16, de 1 a 36, Êxodo 17, de 1 a 7. E conflitos com outros povos. Êxodo 17, de 8 a 16. 40 dias após espiar a terra prometida, e por causa da murmuração se transformou em 40 anos. Da geração acima de 20 anos que saíram do Egito, todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Números 32, 11 e 12, 14, versículo 30. E uma curiosidade, Caleb recebeu a herança a qual Deus prometera com 85 anos de idade. Quantos anos ele esperou para receber a promessa? 40 anos. Caleb não desistiu, Caleb não enfraqueceu, Caleb não desanimou, Caleb foi perseverante, ele teve fé e confiança em Deus e não perdeu o ânimo. Ele permaneceu firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo, tendo consciência, tendo entendimento que esse trabalho não será em vão, mas terá uma recompensa, terá um retorno, terá uma bênção, será abençoado, será abençoada. Eu contava nessa visita. Eu comecei do zero praticamente e terminei aonde não tinha condições de terminar. Mas quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Aleluia. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Se nós colocarmos na ordem como Deus estabeleceu, nós vamos ver a fidelidade de Deus. João 8, 32 e 36. João 8, 32 e 36. O que diz? E conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. verdadeiramente sereis livres. 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, o que é pecado? O pecado se resume numa palavra: errar o alvo. É desfocar. É não ter objetivo certo. Pecado é errar o alvo. Quem é o alvo? Jesus é o alvo. Jesus é a meta. Jesus é o objetivo. A Bíblia diz: tudo quanto fizer, seja comer ou beber ou fazer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Não faça por fazer, mas faça tendo alvo, tendo meta, tendo objetivo. Faça para a glória de Deus. Porque Deus, somente Ele tem o que eu, que você, nós precisamos. E mais ninguém. Só Ele pode suprir a minha, a sua, a nossa necessidade. Começando do Espírito para o corpo. Do corpo para o Espírito. Só Deus pode abençoar plenamente, totalmente nossas vidas, aqui e no futuro. Eu citei um versículo domingo passado, que está no livro de Salmos 27, acho que versículo 13 ou 14. Minha filha gosta muito. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens na terra dos viventes.
Então Deus promete abençoar-nos aqui e muito mais se colocarmos na devida ordem como Ele estabeleceu. A liberdade, irmãos, é viver decidindo e decidindo corretamente, não tomando decisões precipitadas, colocando os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Não, colocando tudo na sua devida ordem, segundo a vontade de Deus. Nós vamos desfrutar da vitória, do êxito e da prosperidade. O que Deus começou, Deus é poderoso para terminar. O que nós temos que fazer é confiar e viver aquilo que o Senhor nos deu. Porque alguém pagou um preço muito caro. E esse preço quem pagou foi Jesus. Agora precisamos manter a fidelidade, a aliança, o pacto com Ele. Nós fomos para o altar e fizemos uma aliança. E quem pode quebrar é somente nós. Ele não quebra. Mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa, a recompensa, o galardão. Nem pelo esforço, dedicação, renúncia, nós teremos no final o galardão. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa e toda a sua família. Desfrute, goze, valorize essa liberdade que o Senhor te deu. Você tem hoje liberdade para decidir. Ninguém pode decidir por você. Você é que toma a decisão e responde por ela. Mas a luz da palavra de Deus será acertada e o nome do Senhor será glorificado.